Estamos aqui na Rádio do Brasil para conversar mais uma vez com o Dr. Rafael Torquato, oncologista clínico da MedRádios, que vai falar hoje com a gente a respeito, primeiro, de uma coisa muito boa, né, que é a possibilidade de levar informação para o colegiado de amigos, vamos dizer assim, de profissionais também da área que estarão participando de um webinar. É isso, doutor Rafael? Bom dia. Ediane, bom dia, prazer de novo falar com você. Eu sempre fico muito feliz e, enfim, eu fico muito feliz de trazer novidades aqui da MedRádios, né, em relação a essa série de webinário que nós teremos nas próximas 2 semanas. Eu acho que vai de encontro ao propósito da instituição, que a gente inaugurou há 5 anos a oncologia na MedRádios, e nós seguimos de maneira consistente indo de encontro a esse propósito, que é oferecer uma oncologia moderna e de primeiro mundo dentro da região Nordeste. Tá? Você está querendo me dizer com isso que um projeto foi pensado, um projeto foi elaborado e que os degraus estão sendo alcançados aos poucos, exatamente como foi projetado, ou um pouco mais rápido que foi projetado, será? Ou está tudo nos conformes? Extremamente feliz com a colocação, é exatamente isso. Assim, foi traçada uma meta inicialmente pela liderança maior aqui da instituição, que é o Dr. Rui, e óbvio que os colegas da oncologia, a gente segue à risca esse planejamento, que é oferecer uma oncologia moderna, de ponta, que é possível, na grande maioria das vezes, fazer isso atualmente, isso em qualquer lugar do mundo, baixa vontade e baixa organização, né? Então, isso, eu digo, é com muita felicidade que a gente está conseguindo implementar. Eu diria mais, a gente, em algumas situações no Brasil, a gente começa a ser uma instituição pioneira na disponibilização de algumas tecnologias, no caso, em relação ao que é o assunto desse webinário. Nós somos a instituição pioneira na implementação dessa nova classe medicamentosa, junto com instituições consagradas na oncologia da América Latina, como o Hospital BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e o Hospital Israelita Albert Einstein. Então, na realidade, o que aconteceu dentro desse cenário foi que nós somos convidados, né? Nós somos uma das 2 instituições convidadas no Brasil para mostrar a nossa experiência em escala nacional, né? Numa série de webinários, e eu tive a grata, a felicitude de ser convidado em nome da MedRádios, né, para fazer esse webinário, junto com o Dr. Fernando Maluf, que eu diria que é um dos maiores experts do mundo de uro-oncologia. Deixa eu explicar direitinho, está muito bem explicado pelo Dr. Rafael, mas deixa eu traduzir para ver se eu entendi direitinho. Um tratamento foi feito com algum paciente no Centro Especializado em Câncer da MedRádios. Foi implementado um tratamento e esse tratamento trouxe um resultado positivo. Perfeito. Esse tratamento já tinha sido feito aqui no Brasil? Não, foi em escala comercial, foi a primeira vez que esse tratamento foi feito na América Latina. Preciso dizer isso, porque eu fico muito orgulhosa de falar que a Alagoas está fazendo isso e a gente precisa encher a boca, eu digo todos os dias aqui para o meu ouvinte, gente, tem gente que está olhando para o lado do que não dá certo, eu só quero saber do que pode dar certo. Então, assim, se a gente faz, a gente precisa dizer para todo mundo que faz. Perfeito, é exatamente isso. Veja, o nosso objetivo não era montar nenhum serviço aqui que contemplasse 100% das situações oncológicas no mundo, né? Ser o melhor serviço, isso é impraticável, assim, porque existem grandes hospitais, eu diria, em São Paulo, na América Latina, mas o nosso objetivo inicial era realmente ser um hospital de grande qualidade, de vanguarda, né? E que fosse uma referência, eu diria, além do nosso estado, na região Nordeste. E para aquilo que a gente pensou inicialmente, eu acho que realmente a gente trilha esse caminho de maneira muito sólida e com muita veemência, e eu diria que a gente se prepara agora para outros saltos, né? Porque com a inauguração do hospital, a gente começa a ter uma integração maior entre os times cirúrgicos e com as respectivas sub-áreas da oncologia, e certamente o acesso para os pacientes vai se tornar ainda mais fácil, tá? Mas voltando para a questão da implementação desse tratamento aqui na MedRádios, é o fato que vai de encontro ao nosso propósito, que é realmente tá na vanguarda, tá na liderança, em adotar novas práticas de maneira muito rápida. Então isso foi o que aconteceu, né? No caso, é uma nova classe de tratamento para câncer de rim, que são os imunoterápicos, junto com a terceira geração de inibidores de tirosina quinase, que é uma classe de quimioterapia oral.
E a gente está vendo que pela primeira vez assim, existe uma eficácia, digamos assim, muito alta em tratamento sistêmico de câncer de rim. Haja vista que tudo que nós tínhamos antes, assim, tinha taxas de respostas pequenas, né? Sobrevidas que não eram tão, digamos assim, razoáveis, né? Mas a gente realmente, você tem ideia desse paciente, a gente tem, o tumor praticamente sumiu, um tumor metastático. Então, a gente está diante de uma disrupção tecnológica, né? E a gente como instituição de vanguarda, a gente realmente, existe uma inquietude na instituição em implementar isso na prática clínica, uma vez que esse tratamento está disponível comercialmente. E a gente sabe, e quem acompanha as redes sociais, quem acompanha a imprensa de um modo geral, deve estar acompanhando que existe um movimento de defesa à quimioterapia oral, que é encabeçado pelo Dr. Fernando Maluf no Brasil. Perfeito, grande coincidência, viu? Eu tinha até me esquecido desse detalhe. Não é? Então, exato. Ele vem defendendo, e é defendendo mesmo, é indo para o Congresso, é indo defender essa possibilidade de tratamento oral. E é ele mesmo que vai estar, junto com o Dr. Rafael Torquato, ministrando essa série de aulas para os amigos da classe. Eu digo os amigos da classe porque é tão bom, é tão agradável, é tão acolhedor, porque são os amigos mesmo, não é? Ele está se prestando a um trabalho fenomenal. Tanto o Dr. Fernando Maluf como o Dr. Antônio Carlos Buzardi, eles são os grandes líderes em relação à tentativa de implementação desses comprimidos orais, né? Existe um filtro no Brasil, né, que a gente chama de ROL da ANS, que permite só uma certa quantidade de comprimidos a ser disponibilizados em convênios privados, né? Essa situação que existe no Brasil não existe em país algum, né? Então, o nosso entendimento é que uma vez que a agência reguladora, no caso a Anvisa no Brasil, ela libera um tratamento, eu não preciso de uma segunda autorização de uma autarquia federal para poder colocar na prática clínica e disponibilizar comercialmente esses comprimidos. Já foi dito que isso é necessário, é possível. Exato. E deveria estar autorizado, na verdade. Então, a nossa luta é para, uma vez esse tratamento sendo autorizado pela Anvisa, pela Agência Reguladora Nacional, a gente conseguiria disponibilizar esses tratamentos para toda a população da rede conveniada. Tá? E isso não existe em canto algum do mundo. Por exemplo, na Alemanha, quando um comprimido, uma classe como essa, ela é disponibilizada, ela de fato está disponibilizada para todo o país. Isso a gente está querendo dizer o seguinte, gente, esses comprimidos, essa quimioterapia oral, ela está autorizada pela Anvisa. Exato. Mas os convênios dizem assim, mais ou menos, né? Pode um pouquinho, não pode completamente, é isso? Exato. Existe uma lista de permissão que a ANS libera a cada 2 anos. O problema é que a incorporação de tecnologia no mundo e no Brasil é muito rápida. Então, o nosso questionamento é que as agências reguladoras, o governo, ele não consegue dar celeridade à velocidade de incorporação de tecnologia que nós praticamos no nosso dia a dia. Deixa eu perguntar uma coisa, nesse tratamento inovador que foi feito com esse paciente na MedRádios, aqui em Alagoas, pela primeira vez no Brasil, teve que passar por algum trâmite um pouco mais difícil, alguma solicitação que precisou de uma argumentação maior ou não? Perfeito, sim, porque parte desse protocolo, né, integrante é uma imunoterapia que já está liberada, mais um comprimido oral, e esse comprimido oral não estava disponibilizado no rol da ANS e precisou de muita argumentação técnica da minha parte, né, como oncologista, para justificar frente aos auditores dessa fonte pagadora, que no caso é uma autogestão sediada em Brasília, no sentido de provar para eles que seria tecnicamente relevante para o paciente e ainda mais para a fonte pagadora, porque esse paciente ficaria bem, né? Manteria o pagamento dos demais integrantes da família e seria o triplo ganho, seria bom para todo mundo. E se o paciente está cada dia melhor, está mais curado, ele vai consumir muito menos do plano de saúde. Perfeito. Exatamente o ponto de vista foi exatamente esse, né? Um dos pontos que a gente vai discutir bastante nesse webinar é que realmente a questão de acesso é possível quando você dialoga, quando você barganha, quando você usa muita língua, convencendo, né, é possível você criar acesso e oferecer coisas boas e melhores para os pacientes, mesmo em Maceió, mesmo em Alagoas,
e mesmo na região Nordeste. Eu sempre bato nesse ponto, assim, o diálogo é fundamental, né? Diálogo não apenas com os pacientes, mas com todos aqueles que compõem a rede de relacionamento de um hospital e de uma clínica de oncologia. E nesse caso vale muito a pena porque a gente consegue mostrar para os auditores que às vezes não tem um embasamento tão profundo tecnicamente do ponto de vista, mas eles entendem o objetivo da gente estar oferecendo algo realmente inovador, que ainda nem eventualmente teve autorização do rol, mas sabe do potencial benefício que vai causar para o paciente e, óbvio, libera esse tratamento. É claro que essa situação é muito heterogênea de convênio a convênio, né? Uns são menos difíceis, outros um pouco mais difíceis, mas a ideia aqui é passar por cima dessa problemática e mostrar para a população e mostrar para os colegas médicos, né, que é possível. Que é possível, né? No caso essa primeira aula vai ser o webinar, vai ser para os colegas oncologistas do sul do país. A gente vai mostrar, eu acho que o Fernando vai trazer de maneira muito legítima a experiência dele de como passar pelo rol, e a gente vai trazer a nossa experiência aqui também de diálogo, né? Que eu acho que faz parte da nossa cultura dialogar constantemente com o que a gente chama dos stakeholders, né? São aqueles parceiros da instituição, não apenas pacientes, mas o pessoal técnico de fonte pagadora que realmente vale a pena e tem resultado. Serão 3 aulas. Gente, a gente está tratando aqui, se você sintonizou agora, eu estou conversando com o Dr. Rafael Torquato, oncologista clínico da Med Rádios, meu médico, meu oncologista, e nós estamos falando de um tratamento que o Dr. Rafael conseguiu a autorização, que não estava, contemplado no rol da ANS, e que ele conseguiu fazer essa liberação, tratar esse paciente com sucesso. Foi a primeira vez que isso aconteceu no Brasil. Aconteceu aqui em Alagoas, na Med Rádios, não é? Exato. E agora, Dr. Rafael Torquato, junto com o Dr. Fernando Maluf. Dr. Fernando Maluf, eu acho que ele dispensa comentários, porque ele é muito respeitado, é conhecido. Exato. Eu vou dizer assim, ele é o oncologista das estrelas. E junto com o Dr. Buzaide, que a gente precisa tirar o chapéu para o Dr. Buzaide, né, que é um nome fantástico da oncologia brasileira, conhecido internacionalmente, eles estão à frente do Instituto Vencer o Câncer. Exato. Que também é um canal de conteúdos positivos, não é? Para que a população siga. Eu acho assim, a tendência no mercado, você vê que isso começa a acontecer com maior frequência, entendeu, Ediane? E eu fico muito feliz, porque assim, se a gente não consegue, né, que o governo mude, né, a gente consegue melhorar de maneira, barganhar de maneira administrativa, e mostrar para a fonte pagadora, para os convênios no caso, que aquilo vai ser melhor para o cliente deles e que esse cliente vai continuar bem e que vai ser bom para eles, vai ser bom para eles também. Foi estimulante, deu mais vontade, mais gás, mais garra para poder oferecer inovação para os pacientes e ir em busca dessas soluções? É demais, porque você sabe, há 5 anos eu morava em São Paulo, acabei minha residência lá e fiquei um tempo, né, atuando, e uma das questões que eu sempre tinha em mente quando eu voltei para o Nordeste foi, meu Deus, será que toda aquela infraestrutura de oncologia que a gente tinha disponível, né, numa maneira regular, a gente conseguiria fazer de maneira regular aqui? Então, assim, eu fico extremamente feliz de estar numa instituição, de estar com a equipe não só apenas da oncologia, mas uma equipe multidisciplinar médica e da área de saúde, sob uma liderança forte, né, e sob uma tomada de decisão rápida, que consiga realmente criar um centro de referência de oncologia, não apenas em Alagoas, mas eu diria de maneira ousada no norte e nordeste do Brasil, né? Eu acho que a gente deu um passo extremamente ousado com a inauguração do hospital, né? É só o começo, viu, da segunda parte da coisa, porque a gente realmente caminha para digamos assim, para um Cancer Center realmente com C maiúsculo, e o próximo passo nosso é consolidar esse modelo, né, integrar as equipes cirúrgicas junto com a oncologia e criar, e para tornar esse acesso que a gente tanto fala aqui cada vez mais fácil para a população. Porque veja, um paciente que chega na primeira vez ainda está muito aquém do razoável, né? Às vezes ele tem que falar com 2 médicos, ou às vezes a marcação de consulta é difícil. Então o nosso objetivo
quando a gente fala desse fluxo, é tornar o acesso do paciente cada vez mais fácil. Então agora confirma para mim as aulas, confirma para mim essa divisão, né? Brasil foi dividido em 3 fatias para essas aulas? O primeiro webinar vai ser quinta-feira agora, às 19 horas, né? Para os colegas médicos da região sul, colegas oncologistas, urologistas. Na próxima terça-feira, né, da semana que vem, vai ser para a região sudeste e centro-oeste. E na próxima quarta-feira vai ser para toda a região norte-nordeste. Tá? Olha então, que maravilha. Quem então, é médico pode acessar, a gente vai colocar nas mídias sociais da MedRádios, então pode acessar, sendo médico, tendo CRM, eu convido, vai ser muito interessante. Será um prazer e convido a todos novamente, vai ser muito bacana. Dr. Rafael, parabéns por esse feito. Obrigado, Diane, seja bem-vinda e sempre aqui, e obrigado pela oportunidade de falar.